Oi! Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani, do Dani no Japão. E hoje eu vim contar como foi que eu consegui uma entrevista em japonês sem falar japonês. A primeira coisa é que eu não sabia que a entrevista era em japonês. Oh, mas você está no Japão, como que você não sabia? Bom, aqui no Japão, a gente tem uma estrutura muito grande para brasileiros lá no estado de Aichi, no estado de Shizuoka, acho que em Guma também, que é uma estrutura para brasileiros que as empreiteiras montam. Então o que é? Empreiteiras são como se fossem agências de trabalho. Elas são responsáveis pelos funcionários, né? Então as fábricas, empresas maiores contratam essas empreiteiras que são como agências de RH, por exemplo. E, então assim, é uma estrutura muito grande mesmo para brasileiro, né? E o que aconteceu? Eu queria muito me mudar para Tóquio, porque eu sou lá do interior do Brasil, e aí eu vim morar no interior do Japão, e aí eu queria viver um pouco diferente, eu queria vir pra Tóquio, eu queria conhecer coisas diferentes, enfim. Mas aqui em Tóquio o rolê é um pouco diferente, né? Aqui em Tóquio não tem tradutor, aqui em Tóquio as agências de trabalho são todas japonesas, então você tem que se virar, né? E aí o que eu comecei a fazer? Eu descobri alguns sites de trabalho que você manda o teu currículo, manda o teu contato, e aí são empresas de colocação profissional, né? E aí eu entrava nesses sites de anúncio de trabalho e eu ficava lá olhando, mas eu nunca tive coragem, porque eu nunca me achava realmente preparada para essas vagas, porque assim, falamos japonês, nosso inglês é maravilhoso, e aqui não tem tradutor em português, então eu falava, cara, eu não vou conseguir um trabalho, não vai rolar. Até que teve um dia que eu falei assim, quer saber? O não eu já tenho, né? Vamos tentar o sim? Vamos tentar o sim. E aí eu comecei a procurar com mais atenção. E aí até que eu vi uma vaga lá, que era uma das únicas que não pedia currículo em japonês, porque todas pediam currículo em japonês ou currículo em inglês. Falei, meu senhor, e agora? Essa daí ela só tinha algumas perguntinhas, então, por exemplo, tua nacionalidade, idade, nome, acho que se eu não me engano eram 5 perguntas bem básicas, se você tinha visto de trabalho, enfim, essas coisas todas aí. E não pedia currículo. Aí eu falei, vamos ver qual é que é? E aí eu mandei um e-mail, respondi as questões que estavam lá e mandei um e-mail. E aí que nada. Nada do cara me responder. Aí eu falei, então tá bom, né? E aí eu já tava até começando a procurar outro trabalho, porque eu ia ter que trocar mesmo. Até que um belo dia eu entrei no meu e-mail e tinha lá uma resposta. Aí ele falou assim, desculpa pela demora. Você tem interesse na vaga ainda? Eu falei, mas é claro, meu amor. E respondi o e-mail dele, ele pediu desculpa e tal. Aí eu respondi, falei, não, tenho interesse sim. E aí a gente foi conversando por e-mail, isso tudo em inglês. Ok. E aí ele me respondeu o e-mail e falou assim, qual o horário que você tem interesse em trabalhar? E aí como eu tô querendo desenvolver alguns outros projetos aqui também, eu falei, bom, eu queria ficar com a manhã livre. Então eu posso trabalhar tipo da 1 da tarde às 10 da noite. E aí ele me mandou assim, porque a vaga era pra 6 horas, 5 horas de trabalho, uma coisa assim. Aí ele me falou assim, então, a gente só tem das 9 a 1. Aí eu falei assim, tá ótimo esse horário. Justamente o horário que eu queria. E aí ele me ligou. Aí que eu falei, meu senhor, como assim? Esse homem me liga em japonês, né? Eu sei que a hora que ele ligou eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu chorava, se eu desespero, não sabia. Sei que eu falei meu japonês uga-buga lá com ele. Aí ele falou assim, Daniela está, e tudo em japonês. Eu entendi porque meu nome é inteiro. Aí eu falei, sou eu. Aí ele começou a falar em japonês. Aí eu falei, eita pega. Aí eu falei, senhor, meu pai amado, baixa uma pessoa que fala japonês aqui nesse momento, manda um anjo pra mim. Aqui, por favor, me ilumina nesse momento, que eu estou preparado pra isso. Não estava, porque até então a gente tinha trocado todos os e-mails em inglês. E quando ele falou, vou te ligar, eu esperava o quê? Eu esperava uma ligação em inglês. Aí o cara me vem e distribui um japonês. Aí eu falei, misericórdia, meu senhor, o que fazemos? Até que... Aí eu falei assim pra ele, só que assim, o meu japonês é péssimo. Eu sei algumas palavras de vocabulário, mas eu não sei estruturar uma frase.
sabe? Não sei montar e falar assim, oi, bom dia, meu nome é Daniela, eu estou procurando um trabalho em Tóquio, eu vou me mudar, não sei, então eu falo assim, quero trabalho. Eu falei assim pra ele, falei, então, você me desculpa, mas meu japonês é muito ruim. Aí ele tentou conversar comigo, eu falei tudo errado, e aí eu consegui entender, assim, falar outra língua já é difícil. E falar no telefone, então, é muito mais complicado. Muito. Por telefone ele me falou assim, então, vamos marcar a entrevista. Aí eu falei, tá bom, mas assim, que esse meu nível de japonês, assim, tudo bem? Aí ele, tudo bem, porque ele falou, a entrevista é em japonês. Eu falei, senhor, como assim? Entrevista em japonês, não falamos japonês. Aí eu falei, meu Deus amado, e agora? Aí eu falei, mas que esse meu nível de japonês tudo bem? Ele falou, não sei, temos que conversar com o chefe, tem que vir na entrevista e ele vai falar se ok ou não. Não posso te prometer nada. Você quer? Você tem interesse mesmo? Eu falei, temos sim. Aí voltamos a falar por e-mail, né? Ele falou, então tá, depois volta a falar por e-mail, porque não tá rolando essa comunicação nossa aqui, né? E a gente voltou a conversar por e-mail, e aí por e-mail a gente foi conversando, que dia é bom pra entrevista pra você, pode ser tal dia, pode ser tal horas e tal. Vocês pensam em tudo que podia dar errado. Tudo que podia dar errado no dia da entrevista? Pois é, tudo deu errado no dia dessa entrevista. A minha única vontade era de sentar na sarjeta, depois que tudo deu errado, falar, chorar ali um pouco, porque eu fiquei horas viajando pra chegar até Tóquio, pra depois fazer essa entrevista que deu tudo errado. Enfim, mas esse vídeo já tá muito comprido, né? Então, se vocês quiserem saber como que foi o dia da entrevista, se vocês gostam desse tipo de vídeo e querem saber como é que foi o dia da entrevista, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo, que aí eu vou gravar um vídeo pra contar pra vocês como é que foi a derrota do dia dessa entrevista, tá bom? Então, curte o vídeo aqui, comenta aqui embaixo pra eu ver se vocês querem saber a continuação disso. E se inscreve aqui no canal, que vamos ter muitas loucuras, vou mostrar pra vocês os lugares, muitos lugares legais aqui. E me segue lá no Instagram, que é lá, a gente conversa todos os dias, eu mostro um pouco dessas loucuras quando elas estão acontecendo nos stories. E mostro um pouquinho dos lugares que eu costumo ir, os lugares que eu tô conhecendo aqui em Tóquio, tá bom? Então, se vocês quiserem, a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Então, tá bom. Beijo, beijo.